muitos homens estão do seu poder e vão acabar fazendo uma espécie de química e psicológica prematura por conta de uso inadequado de medicamentos. O terceiro segredo não é uma coisa paliativa, muito pelo contrário. Ele é o que de fato pode eliminar as disfunções de uma forma permanente e te trazer uma performance incrível. Essa metodologia do vigor masculino é cientificamente comprovada e literalmente milhares de homens mudaram a realidade da sua vida com esses 3 segredos. Bem-vindo ao terceiro episódio da websérie O Segredo do Homem. Aqui você vai entender quais são os 3 segredos dos homens com vigor sexual, físico e controle emocional. Nessa série você já entendeu que não importa a sua idade, se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos. Não importa se você já teve alguma experiência sexual frustrante ou se vive alguma disfunção sexual, como dificuldade de manter uma boa ereção, falta de controle da ejaculação, diminuição da libido e do desejo, ou qual é o grau de satisfação sexual que você e a sua parceira vivem hoje. A chave para você viver uma vida sexual saudável e manter uma boa performance sexual por anos e anos está na combinação dos 3 segredos. No primeiro episódio, você conheceu os exercícios pélvicos, aprendeu a identificar a musculatura e eu até te passei uma série de exercícios básicos para você já ir praticando em casa. No segundo episódio, você conheceu o segundo segredo, que é o sistema nervoso central. E eu expliquei como que o seu sistema nervoso funciona e também passei um exercício de masturbação que pode te ajudar a recondicionar o fluxo da sua ereção e o seu controle ejaculatório. Hoje você vai conhecer o último segredo. Sem ele não adianta fazer nenhum dos treinos que eu já te ensinei até agora. O terceiro segredo não é uma coisa paliativa, muito pelo contrário. Ele é o que de fato pode eliminar as disfunções de uma forma permanente e te trazer uma performance sexual incrível. Olha só o que esse homem tem a dizer sobre a sua experiência com o terceiro segredo. Kátia, obrigado por fazer esse trabalho. Você mudou minha vida. Foram mais de 10 anos passando por esse problema. Hoje, vivo uma vida sexual saudável. A parte mais humilhante foi admitir que eu tinha um problema. Me sentia um fracasso só de pensar em ter que fazer os treinos dos segredos. Eu era fracassado quando fingia e fugia do problema. Lembra da história da minha paciente do episódio 2, a que eu incentivei a propor um marido, uma brincadeira sexual? Então, na noite da brincadeira sexual, ele teve uma excelente performance e eles fizeram um sexo incrível. O que eu não te contei foi que esse mesmo homem voltou a ter experiências pontuais de ejaculação precoce, mesmo depois de ele começar a entender o funcionamento do sistema nervoso central e mesmo depois de treinar os exercícios pélvicos. Isso acontece porque, como eu já expliquei no episódio 2, é impossível controlar o sistema nervoso. Se esse homem tem uma frustração no trabalho, se ele passa por uma pressão ou por algum momento de ansiedade, bum! O corpo vai recorrer ao condicionamento padrão, que é a ejaculação rápida, ou pior, a perda ou dificuldade de ereção. Cada homem vai enfrentar um problema diferente. Então, Kátia, o que você está me dizendo é que não tem solução. Não, não é nada disso. Tem solução sim, e ela está aqui no terceiro segredo, que são os aspectos mentais. É impossível controlar as emoções, mas é sim possível controlar a mente. Ou seja, você consegue controlar os seus pensamentos, você consegue controlar os seus músculos, o seu corpo. Se eu te falar agora, erga o seu braço direito, você vai conseguir controlar isso, não vai? Se eu te falar, imagine um dia quente, você vai conseguir imaginar isso, não vai? Então, você consegue imaginar o sol, o calor, a luz. Se eu te disser, imagine uma noite fria, você vai conseguir imaginar o céu, as estrelas, a lua, o frio, tudo isso. Então, tudo isso foi feito através da mente. O segredo para que, independente das emoções, você tenha o controle sobre o seu corpo e sensações é a mente. As emoções são ativadas no seu corpo através de gatilhos que são chamados de condicionamento. A analogia mais simples para eu explicar isso é pedir para você imaginar um gramado e que você vai caminhando nele todos os dias. Vai surgir ali uma trilha. Esse caminho no seu cérebro é chamado de conexão neural.
é o caminho que liga os pensamentos aos sentimentos e às ações e reações do nosso corpo. Isso acontece em milésimos de segundos. Mas esse caminho ele é formado ao longo dos anos de repetição. Ou seja, quanto mais você repetir um pensamento, um sentimento e uma reação fisiológica, mais forte vai ficar essa trilha no seu gramado. O que acontece com a maioria dos homens é que eles criaram um caminho errado desde o início da adolescência. O corpo criou um reflexo ejaculatório e sexual errado, focando excessivamente no pensamento erótico e na ansiedade pelo orgasmo. A solução do problema passa pelos 3 segredos, que é o quê? O recondicionamento físico através dos exercícios pélvicos que vão treinar o pênis aí a manter a circulação sanguínea durante bastante tempo de ereção. Segundo, o recondicionamento emocional através dos mecanismos de ajustes que vão te ajudar a lidar com as emoções. E por último, o recondicionamento mental através de exercícios de repetição. Para quando qualquer coisa sair do seu controle, independente da pressão, da ansiedade, do medo, o corpo vai partir para o condicionamento padrão, que vai ser de controle da ereção, da excitação e da ejaculação. Você vai parar de percorrer pela trilha errada e vai criar uma nova trilha. Vai criar novas conexões neurais saudáveis para a sua sexualidade. As palavras-chave aqui são processo e repetição. O que fez você enfrentar alguma disfunção sexual ou perder performance sexual foi a repetição de um padrão nocivo. Se você fizer uma série de exercícios físicos, emocionais e mentais, você vai instalar um novo padrão de performance sexual no seu corpo e na sua mente. Essa metodologia do vigor masculino é cientificamente comprovada e literalmente milhares de homens mudaram a realidade da sua vida sexual com esses 3 segredos. O vigor masculino não é um paliativo, ele é um programa de recondicionamento para reversão de quadros de disfunções sexuais que traz um desempenho sexual acima da média, inclusive acima da média de homens que recorrem a remédios. O remédio, gente, costuma ser um paliativo, ou seja, ele não trata o problema, ele só disfarça no curto prazo e o pior, ainda causa uma dependência, viu? Uma dependência química e uma dependência emocional. Uma vez que você usou qualquer medicação, seu corpo e a sua mente vão começar a associar a dependência e vão sempre precisar dessa muleta. E aí nós temos 2 grandes problemas nisso daí. Como qualquer remédio, o corpo começa a se acostumar com a dose e a cada dia você vai precisar de doses maiores para sentir o efeito. Até que vai chegar o momento em que a coisa para de funcionar. Fora que você não tem o medicamento à mão sempre que você precisar. Medicamentos, gente, são um perigo, principalmente se você não precisa dele, tá? Se você tá aí na casa dos 30, dos 40, dos 50 anos, as chances são que você não deveria nem precisar de algum tipo de medicamento para manter uma boa performance sexual. Muitos homens estão matando o seu poder sexual e vão acabar fazendo uma espécie de castração química e psicológica prematura por conta de uso inadequado de medicamento. Pode ser que você já tenha tentado ou ouvido falar de um ou outro dos exercícios que aprendeu aqui na nossa websérie. Ou talvez até já tenha experimentado alguma técnica de exercícios pélvicos, mas não conseguiu um resultado satisfatório. Isso é comum, exatamente por causa dos 3 segredos. Não adianta você fazer uma ação isolada. Isso não vai recondicionar o seu sistema ejaculatório, emocional e físico para te trazer controle e uma ereção firme e prolongada. Para isso, você precisa de repetição, de um programa consistente, com exercícios físicos, mentais e emocionais, e que siga uma sequência ideal, onde o corpo vai aprendendo passo a passo como lidar com os novos estímulos. Eu vou liberar uma promoção especial do meu curso online Vigor Masculino. Nesse curso, você vai aprender toda a série de exercícios mentais, emocionais e físicos para recondicionar o seu reflexo ejaculatório, o seu desejo e a sua ereção. Lembrando que todo o processo é 100% discreto, pode ficar tranquilo.
Você não vai entrar em nenhum grupo, nada do tipo. Não tem como ninguém saber que você está participando do curso. Não vai chegar nada no seu cartão de crédito com o nome do curso, nada disso. Todo o nosso sistema ele é super discreto para preservar a privacidade de todos os nossos alunos. Fica tranquilo com relação a isso. Você merece uma vida sexual incrível, com controle, prazer, ereção e satisfação para você e para sua parceira.